Bom dia! Bom dia, João! Bom dia, Tiago, dando continuidade aos comentários ao Código Florestal. Hoje, seguindo então no capítulo 1º, artigo 3º, inciso 12º dos conceitos do Código Florestal, então os comentários. Começando com vereda, Tiago. Me recordo de um trabalho que a gente fez em Minas Gerais, que tinha bastante vereda. Vamos lá, então. Vamos lá. 12º, então, dando continuidade, vereda. É uma fitofisionomia de savana, encontrada em solos hidromórficos, usualmente com a palmeira arbórea, Mauritia flexuosa, o buriti, né, que é mais conhecido como buriti, sem formar o dócil, em meio a agrupamentos de espécies arbustivas e herbáceas. O que acontece, né, irmão? A vereda, ela tá num lugar mais de baixada, onde tem um acúmulo de água, ela não necessariamente dá continuidade a um curso hídrico, mas é um local mais de acumulação. E o buriti lá chamado, que é como se fosse aqui a nossa palmeira, o nosso gerivá, né, o nosso coqueiro, que dá nesses locais aí. Manguezal, um ecossistema litorâneo que ocorre em terrenos baixos, sujeito à ação das marés, formado por vasas lodosas, recentes ou arenosas, as quais se associa predominantemente à vegetação natural, conhecida como mangue, com influência fluvio-marinha, típica de solos limosos de regiões estuarinas, e com a dispersão descontínua ao longo da costa brasileira, nos estados do Amapá e de Santa Catarina. Não é muito litoral, né, João? Mas é o litoral, né? Perto do litoral, nessa região aí, né? Importante falar, né, Tiago, desses dois pontos, desses dois conceitos, para quem está nos ouvindo também, enfim, da questão das APP, né? Tu pega aí a vereda, o manguezal, eles estão também lá, mais para frente a gente vai estar trazendo isso, vai estar falando, tá aqui dentro, mas tem os conceitos da APP disso tudo, né? Dessas dois locais, digamos assim, né, em que tem uma essencial proteção regrada pela legislação. E daí já vem as dores dos clientes, enfim, dos agricultores, dos empresários, quanto às áreas de APP, né? De às vezes tu tem uma área lá que você não pode mexer, que você tem que preservar, mas porque tem um motivo, né? Lá por trás tem uma lei, tem um objetivo, que é um dos conceitos também lá do Código Florestal, né, das diretrizes, digamos assim, que voltamos lá atrás, né, desenvolvimento sustentável, presentes, futuras gerações e tudo mais. Então, importante falar disso também, né, questão de APP aqui, que nós vamos tratar mais pra frente, né. E aproveitando, João, nesse sentido, às vezes o agricultor, o empresário que comprou uma área, às vezes não tem o conhecimento da legislação do estado, algo nesse sentido, porque nós aqui, a vereda no Rio Grande do Sul, ela não existe. Então, típico, né? Nós temos aqui o banhado, né? Lá é quase a mesma coisa, só a diferença é o que ele não dá continuidade a um curso. Então daqui a pouco o cara vai pegar, vai mudar lá, vai fazer a supressão lá do gerivá, que tá nessa área, do buriti, achando que é uma área normal. E daqui a pouco vem a polícia ambiental e vai autuar o proprietário, né? Importante a informação. Vamos lá. Quer continuar? Sim. Então, Apicum, áreas de solo hipersalino, situadas em regiões entre marés superiores, inundadas apenas pelas marés desigias, que apresentam salinidade superior a 150 partes por 1.000, desprovidas de vegetação vascular. Restinga. Só um minutinho, já pulou aqui, vamos retornar aqui. Salgado ou marismas tropicais hipersalinos. São as áreas situadas em regiões com frequência de inundações, intermediárias entre marés de sígias e de quadratura, com solos cuja salinidade varia entre 100 e 150 partes por milhão, ppm, onde pode ocorrer a presença de vegetação herbácea específica. Então, mais nas áreas litorâneas, João? Uhum. Pode dar continuidade aí. Restinga, então, depósito arenoso paralelo à linha de costa, de forma geralmente alongada, produzido por processo de sedimentação, onde se encontram diferentes comunidades que recebem influência marinha,
com cobertura vegetal em mosaico, encontrada em praias, cordões arenosos, dunas, depressões, apresentando, de acordo com o estágio sucessional, extrato herbáceo, arbustivo e arbóreo, este último mais interiorizado. Tu pega esses três, né, João? O salgado ou marismas tropicais, o apicum, a restinga, ele se dá mais na região litorânea, próximo ao mar, não na água doce, mas na água salgada, né? E tu vê, olha, fala muito aqui no processo de sedimentação, né? E tu já vem na questão da formação até do próprio solo dessa região, né? Então, normalmente, né, processos sedimentares, você tem um tipo específico de solo que se formou nessa região, que vai dar condições também para as vegetações se desenvolverem nesse tipo específico, né? Então, porque fala aqui, né, a questão de acordo com o estágio, né, herbáceo, arbustivo, arbóreo, e este último mais interiorizado. Então, também está relacionado diretamente à formação florestal de acordo com o tipo do solo da região e de acordo com essa região específica, né? Que é uma região de processo de sedimentação, então o processo de formação de solo sedimentar, né? 17º. Aqui nós já começamos a entrar um pouquinho nas dores dos agricultores, nas dores dos técnicos, né? No medo dos licenciadores fiscais, que é o quê? Nascente. O que é uma nascente, então? É um afloramento natural do lençol freático que apresenta perenidade e dá início a um curso d'água. Quer explicar, João? Muito bem, nascente. Então, afloramento natural. Então, aí já começa, afloramento natural. É aquilo que se formou naturalmente. Então, condições naturais de formação geológica, hidrogeológica, e que tem a surgência dessa água. Então, um afloramento natural do lençol freático que apresenta perenidade. Então, aí a gente já entra na questão da surgência e a continuidade dessa água, né? Então, nós temos a perenidade, que é um afloramento que ele está nascendo durante todo o período do ano. De segunda a segunda, de janeiro a dezembro. Perenidade, perene. Então, o ano inteiro está correndo água. Então, afloramento natural do lençol freático apresenta perenidade e dá início a um curso d'água. Então, dá início a um curso d'água. Existe, depois desse afloramento, um leito de um curso d'água. Então, existe um curso d'água aí. Então, a nascente né, Thiago, tu bem falou, para quem está nos ouvindo, daí a gente já entra em outros aspectos, né? Questão de CAR, né? A formação das nascentes, né? A informação dessas nascentes no CAR, para ti agricultor que está nos ouvindo, responsável técnico, enfim, ou empresário rural aí. Tu tá fazendo o teu CAR, tu tá informando a nascente ou não tá informando? Então, muitos casos, Thiago, e isso a gente vai poder estar comentando mais para frente, mas a gente avalia CAR, que às vezes existe uma propriedade lindeira que tem um curso d'água e entra na tua propriedade e você não cadastrou esse curso d'água na tua propriedade e a propriedade seguinte tem a quantidade de um curso. Ou vice-versa, você cadastrou teu curso d'água na propriedade, mas daí a propriedade de cima, que ela deveria ser curso, não tem cadastrado nascente. Então, veja bem como a gente tem uma relação que tem que fechar, no final a conta tem que fechar. Então, uma coisa, se um não cadastrou certo, o outro vai refletir no outro, e assim por diante, né, Thiago? Então, a nascente é um dos pontos que tem que ser cadastrado no CAR lá, no seu real ponto, na sua real localização, para você não ter problema, você agricultor, enfim, quem tá nos ouvindo, né? Outra questão, João, nascente é natural. Se eu, daqui a pouco lá atrás, eu fiz um buraco num lugar que talvez seria um ponto possível, mais de água, enfim, lá para o meu animal, para os animais, né, tomarem essa água, enfim, e daqui a pouco emergiu, né, surgiu, isso não necessariamente é uma nascente, porque eu fiz uma alteração no local, né, que antigamente o pessoal pegava uma varinha de pessegueiro aqui e saía... Isso aí cada nascente. Às vezes tem que estudar muito bem a geologia desse local, a hidrogeologia desse local, né,
acontece muito, tu vê em Talvegs, né, Thiago? Às vezes um córrego de um barranco, fez uma terraplanagem, lá o empresário lá que vai fazer um pavilhão lá, né, por exemplo, cortou o barranco, tem um Talveg ali e começa a estourar água por tudo, né? Daí, às vezes, às vezes dá as dores, né, Thiago? Porque daí acontece o quê? Uma denúncia ou uma fiscalização do órgão ambiental ou algum motivo, chega lá, para tudo, tem nascente, embargado, tudo trancado. E daí o agricultor, o empresário, sem saber, sem esperar uma coisa dessas, chega lá, obra embargada por uma nascente. Meu Deus do céu, nunca vi nascente nessa área, como é que agora tem nascente? Cortei, surgiu. É um milagre. São coisas de interpretação, né, que às vezes a gente tem que avaliar com olhos diferentes, né, e não necessariamente só enxergar aquilo que a gente está vendo. Nós temos que ver o histórico da situação, o que aconteceu ali, para daí se tomar uma decisão. Então, a ti, técnico ambiental, enfim, quem está à frente muitas vezes dos órgãos ambientais, né, licenciadores, fiscais, enfim, nem tudo é ao pé da letra. A gente tem que entender, interpretar o histórico da situação, para daí sim tomar uma decisão, porque muitas vezes essa decisão pode ser tão pesada, tão mal feita, digamos assim, que pode causar um grande problema, desde financeiro, emocional, para o dono da área, ou enfim, para a situação, para a região, para a área, para a cidade, enfim, né? Lógico. É isso aí. Vamos lá. 18º, olho d'água, afloramento natural do lençol freático, mesmo que intermitente. Tu vê, né? Então são 2 pontos muito parecidos, né, Thiago? Nascente e olho d'água. Só um deles, então, o olho d'água, um afloramento natural também, da mesma forma, do lençol freático, mesmo que intermitente. Então, aqui já muda o sentido da fluidez desse olho d'água. Intermitente, então, é o escoamento que ele se dá durante certos períodos do ano, para um pouco, volta de novo por um longo período do ano, parou algum período, volta de novo. Então, é um vai e volta, mas frequente, não é um vai e para um ano. E vai voltar no ano que vem só. Então é um vai e volta frequente, né? 19º, leito regular. Nós já vamos para a questão de rios. A calha por onde correm regularmente as águas do curso durante o ano. Então a calha, né, é o que? O leito regular do rio é aonde ele está correndo, normalmente, né? A calha regular, é onde ele corre, seja ela de 1,5 metro, seja ela de 5 metros, de 3 metros, de 15 metros, de 100 metros, de 200 metros, vai depender da proporção do rio, né? O leito regular é onde o rio, a água está correndo normalmente. Nesse caso, eles consideram os períodos de cheias, né? Cheia. Que daí, o período de cheia, você, logicamente, vai ter uma extrapolação dessa calha, né? Vai 1, 2, 5, 10, 15, 20 metros, né? Mas é um período de chuvarada aí, né? Então, parou a chuvarada, volta para o seu leito regular e esse é o considerado. Isso, entramos de novo na questão do CAR, né? Bom, como cadastrar o CAR lá? O que vai implicar o CAR? Onde é que eu vou traçar esse curso d'água no leito natural dele, né? No regular dele. 20º, área verde urbana. Espaços públicos ou privados com predomínio de vegetação preferencialmente nativa, natural ou recuperada, previstas no plano diretor, nas leis de zoneamento urbano e uso do solo do município, indisponível para a construção de moradias destinadas aos propósitos de recreação, lazer, melhoria da qualidade ambiental urbana, proteção dos recursos hídricos, manutenção ou melhoria paisagística, proteção de bens e manifestações culturais. Muito importante, né, João, essa parte que fala sobre as áreas verdes urbanas, né, e que não necessariamente, como a gente vê em alguns municípios, aquela questão de preservar, de cercar, né, e eu não estou falando de ir lá e devastar, né, derrubar,
né? Eu tô falando de usar essas áreas verdes. Daqui a pouco você tem uma área de vegetação nativa dentro do município, que daqui a pouco ela tem um potencial muito grande para que você possa unir a população a esse ambiente, né? E dar os usos. Um uso sustentável, uso social também, até mesmo para estudos, né, Thiago? Estudos ambientais nesse local, que dê acessibilidade, que dê formas das pessoas interagirem com a natureza, interagirem muitas vezes, né? A gente vê em grandes centros, né? Cidades totalmente fechadas, com prédios, com pessoas que nunca pisaram na terra de pé descalço. Por exemplo, né? Então, por que não trazer uma realidade diferente para essas pessoas também, em ambientes preservados, logicamente, dentro da cidade, mas que dê condições dessas pessoas saírem e visitarem esses ambientes e entrarem em contato com a natureza também, né? E João, nesse contexto, eu estive em 2023 em Goiânia. O Goiânia é um exemplo de cidade com parques, áreas naturais em meio a prédios, construções. São parques que eles institucionalizaram parques. Eles criaram no meio, são áreas de APP, também tem áreas de APP, com caminhos, tem animais. Então tu tem a diversidade acontecendo ali dentro, mas ao mesmo tempo se fala tanto em um bem-estar da população, e o município lá, ele propôs isso, é o bem-estar da população. É você estar dentro dessas matas, dessas áreas, desses cursos, levando o teu filhinho lá, pequenininho, conhecendo-os. Olha, aqui o papai lá atrás brincava, não sei, né, na água, fazia isso, fazia aquilo. Então, é trazer a essência, né? A gente vem lá do primitivo, cara, diretamente ligado à natureza. Que tão bom foi, né? Então, você poder ter vivido isso, né? Então, tu ter aproveitado isso de uma forma diferente, que hoje as crianças muitas vezes estão limitadas a isso mesmo, né? Estão limitadas a um acesso, a um brincar num gramado, que nem eu disse, né? Às vezes num parque, numa área verde, que tem um gramado, que tem uma possibilidade de uma criança brincar, né? Numa área preservada, enfim, que tem uma sombra, que tem uma vegetação, que tem um fruto natural ali, né? Fruto nativo, enfim, que muitas vezes em extinção, na árvore de extinção, daqui a pouco estão ali e as pessoas vão poder ver, essa é uma tal árvore, né, de tal espécie. Então, isso é muito importante, eu concordo também contigo. E é muito importante para os prefeitos que estão à frente, que normalmente eles às vezes não têm o conhecimento da lei. Como a gente falou em uma live anterior, falando sobre o baixo impacto ambiental, a utilidade pública, e agora aqui a gente vem e fala sobre as áreas verdes urbanas. Então, assim, existe a possibilidade, João, de o meu município ter uma área verde, tem uma APP, talvez eu institucionalizar um parque? Tem. Só tem que a lei encaixar na legislação. É isso aí, é encaixar na legislação, mas aí você trazer essa área que está lá daqui a pouco perdida, pessoal às vezes até jogando lixo, né? Nesses locais, invasões. Áreas de invasões, muitas vezes acaba favorecendo isso, né? Áreas de invasões, área de tráfico de drogas, esconderijo, né? Dentro dos centros urbanos, por ter uma área ali isolada, digamos assim, sem acesso por ninguém. Ali até mesmo vetores, né, Thiago? Lógico. E daí tu já entra numa situação de saúde pública, aí daqui a pouco tu vai ter, enfim, animais, né, como é dentro do centro urbano, né, pode acontecer, ratos, enfim, outros animais que podem até causar outros problemas além disso, né. Com certeza, eu acho que é um momento de se pensar, é um momento de aprofundar, talvez a gente possa ajudar também muitas pessoas aí que estão nessa dificuldade de institucionalizar, tornar algumas áreas que daqui a pouco estão perdidas dentro da cidade, dentro do perímetro urbano, e reverter isso. Reverter isso e tornar uma área de uso, evitando até mesmo a supressão, a intervenção, o corte, né, dessas vegetações muitas vezes, né, porque às vezes é aquela coisa, você tem uma área ali abandonada em partes, né, mas ali isolada, abandonada, e
tudo é mais facilitado para intervenção, para corte, para derrubada, para causar prejuízo, digamos assim, essa fauna, essa flora que está ali, né? E se tu tiver um manejo sustentável, uma forma organizada nesse local, você consegue dar condições de preservação dessas espécies, preservação desse ambiente de uma forma harmônica, digamos assim, né? Pro uso da sociedade mesmo, né? Com certeza, mas esse é um tema que eu acho que vai ser uma live que a gente tem que fazer falando sobre parques em áreas urbanas, com remanescentes florestais, com área de preservação permanente, né? Para daqui a pouco o prefeito, o licenciador, o fiscal, enfim, quem está à frente do órgão público poder ver de uma forma um pouco diferente e ver que sim, tem possibilidades de tornar essa área essencial, trazer a população para poder conhecer essa área e estar dentro dessa área, inserir a população. Vamos lá. Várzea. Então, várzea de inundação ou planície de inundação, áreas marginais a cursos d'água sujeitos a enchentes e inundações periódicas. Então já são locais aí de frequência de inundação, né? Já é uma área, digamos assim, de risco, digamos assim, né? Que não dá condições aí de implantação de obras, enfim, tudo mais, até mesmo por ser uma área de inundação. E aí, João, vem o sentido de, nós falamos anteriormente, os leitos regulares do rio, né? Essas áreas aqui, elas são as áreas que, quando o rio ele encher, ele vai sair, e essas áreas aqui, elas estão dentro dessas áreas onde o leito regular, no caso, o rio vai sair além do leito regular. Muito se falou, né, Tiago, agora voltando um pouquinho na questão dos alagamentos no Rio Grande do Sul, né? Algumas cidades aí foi comentado, né? Não me recordo agora se era Roca Salles, enfim, qual outra ali, de ser uma planície de inundação, né? Então, pela situação topográfica do local, a questão do rio e o entorno desse rio ser uma planície de inundação, de fato, enquadrando no conceito aqui do código, né? Lógico. Então, porque de fato aconteceu o que aconteceu por ser uma região de topografia favorável para isso, né? Então, que causou todos esses problemas aí, esses estragos a toda a população aí. Com certeza. Faixa de passagem de inundação, então área de várzea ou planície de inundação, adjacente a curso d'água que permite escoamento da enchente. Então é bem similar, né, aí é a área de passagem, né, então é a área de várzea também aí, ou planície adjacente também ao curso, que permite o escoamento dessa enchente, que essa enchente sai, extrapola o rio, mas sai facilmente, né, e não fica uma água parada ali, como sendo uma área, né, de alague parado, digamos isso, uma bacia, como se fosse. Relevo ondulado, então é uma expressão geomorfológica usada para designar a área caracterizada por movimentações do terreno, que geram depressões, cuja intensidade permite sua classificação como relevo suave ondulado, ou ondulado fortemente ondulado e montanhoso. Então não é a planície, né? Então é o relevo que ele tem as suas diferenças de altimetria, as depressões. Pousio, então prática de interrupção temporária de atividades ou usos agrícolas, pecuárias ou silviculturais, por no máximo 5 anos, para possibilitar a recuperação da capacidade de uso da infraestrutura ou da estrutura física do solo. Então a área de pousio também, voltando ao CAR, lá, né, tem as suas formas de declaração como áreas de pousio ali também. Então nada mais é do que então áreas temporárias de atividades agrícolas, pecuárias, enfim, que fica aí, né, no máximo parado por 5 anos para dar condições de recuperação dessa capacidade do solo, para que se torne agricultável, digamos assim, da sua estrutura física, que dê condições para retomar, digamos. Então é uma área, digamos, que fica em banho-maria por um certo período, né? E aí vem uma discussão, João, porque muitas vezes os agricultores, o pessoal nos procura dizendo assim, eu parei de plantar, o meu pai lá, o meu avô, o meu tio parou de plantar a área faz 10 anos.
Mas aí tu vai ver a área já tem vegetação em estágio médio avançado e você não consegue mais fazer o licenciamento dessa área. Então, seria um tempo de pousio, só que já extrapolou os 5 anos, então a vegetação ela já regenerou. Tu já caiu fora do porte de vegetação arbórea que podia ser licenciado. Sim. Então é muito importante o agricultor que daqui a pouco tem áreas, deixou de plantar uma área que a vegetação ela se regenera muito rápido. Daqui a pouco eu vou deixar abandonar ali por 3, 4 anos para depois eu vou tomar de novo essa lavoura, essa área aí, a gente não sabe, por questões financeiras às vezes. Então tem que prestar muita atenção, porque se você passa a vegetação passar do porte dela, ela passa no estágio, então você daqui a pouco não tem mais o estágio inicial, você tem o estágio médio, e daí no estágio médio você não consegue mais licença. Se não for pequeno produtor rural, enfim, toda aquela parte, né? Chegamos ao fim, eu acho, Thiago. Deixamos então para a próxima live falarmos sobre áreas urbanas consolidadas. Então, trazendo então nessa aqui os conceitos finais, digamos assim, dessa primeira, etapa aí do artigo 3, e daí dando sequência na próxima sexta-feira. É isso aí, pessoal. Tenham um ótimo final de semana, fiquem com Deus e nos aguardem para a próxima live. Tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau.